Fala, amantes do futebol, e a saída polêmica do Gabigol do Flamengo. Teve jornalista criticando a postura do jogador. Muita gente que torce pelo Flamengo tá por aqui com Em uma entrevista aí num podcast, o jogador falou que agora se tornou imortal, o que revoltou aí alguns jornalistas. Bora ver o que eles falaram aí. Eu acho que ontem eu virei imortal, porque eu já não vou mais jogar pelo Flamengo, né? Gente, a gente vai ter que falar do Gabigol, hein? O Gabigol se despediu do Flamengo, né? Se despediu fazendo gol. Foi lá o Gabigol, abraçou o Felipe Luiz na despedida. Agora, tem situações aí do Gabigol que a gente precisa falar. Primeiro, que ele evitou descaradamente uma foto com o Rodolfo Landim na hora que ele recebeu uma placa do Rodolfo Landim. O Rodolfo Landim vai dar uma placa pro Gabigol, ele recebe a placa, ele se afasta do Rodolfo Landim quando o Rodolfo Landim vai esboçar uma pose para fazer uma foto, deixando claro que não ficou satisfeito da forma como ele saiu do Flamengo. Aí, no fim do jogo, e o Landim aí pode ter não se arrependido, porque ele não autorizou o Gabigol a usar um microfone nessa despedida. Aí, acabando o jogo, o Gabigol manda o seguinte recado: eu tenho palavra, diferente de outras pessoas que não têm palavra. Ou seja, recado para o Rodolfo Landim, porque o Gabigol o tempo inteiro falou que não foi honrado o compromisso que tinham feito com ele. Meu pai me criou como homem, minha palavra é mantida, não vou ficar. Algumas observações sobre essa declaração do Gabigol, tá? Primeiro, ele diz: eu tenho palavra. Um dirigente, ele pode muito bem. Eu hoje defendi pra caramba o Gabigol, até estava debatendo com o Mauro César Pereira, algumas páginas repercutiram, porque o Mauro acha que o Gabigol se despede não sendo mais ídolo, na opinião dele. Que ele se queimou. Para mim, o Gabigol vai ser ídolo eterno. É uma opinião minha, é uma opinião dele. Por quê? É marrento, errou, teve atos de indisciplina, mas eu não consigo dizer que um cara que fez 3 gols de título de Libertadores, 2 Libertadores, artilheiro de brasileiro, campeão brasileiro, 2 Copas do Brasil, 2 campeonatos brasileiros, sendo protagonista, eu acho que vai ser ídolo eterno. Queimou um pouquinho a imagem? Queimou. Agora, nessa declaração do Gabigol, eu vou questionar em tudo, porque para mim o Gabigol sai como ídolo do Flamengo, né? Eu sou torcedor do Flamengo e para mim ele é o ídolo. Para mim o torcedor do Flamengo nunca viveu uma experiência igual a de Lima com aqueles 2 gols. E quem fez aqueles 2 gols? O Gabigol. Eu estava naquela arquibancada. Eu sei o que eu estou dizendo. Era todo mundo chorando, gente. Todo mundo chorando. E aí, não é por isso que eu vou concordar com essas palavras dele. Primeiro, eu tenho palavra. Um dirigente pode mudar de opinião, até porque o futebol dele mudou. Quando o dirigente fez o acordo, ele achou que ia ser aquele Gabigol de 2019, 2020. Ele ficou 2 anos sem jogar nada. Então o Rodolfo Landim tem os motivos dele, e eu não sou fã do Landim, tem os motivos dele para voltar atrás. Já discordo do Gabigol. E aí, quando ele diz: meu pai me criou como homem, minha palavra é mantida, eu tenho palavra, eu acho que o Gabigol se esqueceu que há pouco tempo ele prometeu que ele não estava vestindo a camisa do Corinthians. Eu não vesti, é montagem. Em horas foi definido que ele estava com a camisa do Corinthians, que não era montagem. Ou seja, também não é tanta palavra assim do Gabigol, né? Ah, meu pai me educou como homem. Então por que ele não falou a verdade quando ele vestiu a camisa do Corinthians? Agora, Bruno, o Gabigol o tempo inteiro dando recado. Também disse que vai voltar, que ele fez uma promessa com o Marcos Braz, ele disse ali depois na entrevista, e que ele acha que ele ainda volta para o Flamengo. E por fim, Bruninho, para te passar a palavra, e é claro que eu vou querer escutar todo mundo, o Gabigol se chamou de lenda. Cara, o Gabigol, ele é muito ídolo, mas para mim essa marra dele, olha o que ele disse. Foi uma passagem histórica, até aí concordo. Cheguei aqui um menino, e hoje foi o dia que me torna imortal. Concordo. Para mim ele é ídolo imortal do Flamengo. Daqui a pouco vou ter 30, 35, 40, 90. Não vou estar mais na Terra, mas meu nome vai estar aqui para sempre. Concordo.
Aí no final que eu acho que é uma exagerada, que aí ele fala: "Eu acho que hoje virei uma lenda". Aí também calma, Gabigol, calma. Ídolo sim, imortal sim na história do Flamengo. Agora, lenda, eu acho que lenda a gente tem que chamar Pelé, Zico no Flamengo é uma lenda, Messi é uma lenda, né? Ronaldo é uma lenda. Isso é lenda. O Gabigol é um ídolo imortal do Flamengo, Bruno. O que falar desse pacote? Ele não tirando foto com o Landim, o recado dado e ele se chamando de lenda ao fim do jogo onde ele foi homenageado, Bruno. Bom, isso tudo é bem Gabigol, né, não é muito surpreendente, né, bem do Gabigol. Ele é um ídolo do Flamengo, sem dúvida, o que ele fez dentro de campo, títulos, gols importantes, isso aí não tem como tirar dele. Ele fez, ele conquistou, ele está na história do clube, é um dos grandes ídolos da história do Flamengo, sem nenhuma dúvida. Lenda também acho que é uma coisa mais alta, aí é o Zico, no caso do Flamengo, enfim, são raros. Mas ele é um grande ídolo do Flamengo, independente dos últimos 2 anos, o que ele fez está feito. A gente tem muitos casos de jogadores que foram ídolos, que tiveram grandes momentos, foram vencedores e na saída dos clubes eles já não estavam tão bem, e depois a gente vai ver isso com o tempo, mas sempre isso acontece. No final, o que vão lembrar é da parte boa. Eu nunca vi ele admitir: "Não, eu joguei mal mesmo nesses últimos anos. Eu joguei mal, não consegui jogar", seja lá pelo qual motivo que for. Mas eu nunca vi ele bater no peito e falar: "Ó, eu fiz muita coisa aqui, mas nos últimos anos eu joguei mal". Não, parece que a culpa é do treinador. O treinador que não que já quando chegou ele já estava mal. Ou: "Ah, não vou ficar porque a diretoria não quis renovar". Se esse cara tá fazendo gol, o presidente pode odiar ele, vai renovar, ainda mais que amanhã tem eleição no clube. Mas quando ele nunca admite nada, assim, nada que ele não admite que estava mal por culpa dele, aí fica difícil, né, você acaba indo para o folclore mesmo, do jogador que você, assim, ele fala uma coisa, você já dá risada sabendo que ele não vai que ele realmente não o Gabigol vai falar isso mesmo, ele é assim mesmo, mas levar a sério é difícil quando ele não admite nenhum erro. É, né, Flávio Prado? Gabigol se chamando de lenda. Lenda. Gabigol se chamando lenda, eu acho que ele foi longe demais. Eu mesmo falo aqui, acho que ele vai ser ídolo eterno do Flamengo. Não tem como, né, apagar tudo que esse cara fez em campo. Ele foi o símbolo de uma geração junto ali com o Bruno Henrique e Arrascaeta, principalmente. Essa é a minha opinião, né? Ele foi símbolo, de uma geração. Agora, ele se acha muito, né, Flávio Prado? Lenda é brincadeira, o Gabigol tá longe de ser uma lenda. Lenda foram esses nomes que eu falei, pô. Lenda foram esses jogadores que foram para o futebol mundial, né. Que aí a gente tá falando de jogador que foi marcado para a história do futebol mundial. O Gabigol, ele é um grande ídolo da história do Flamengo, ponto. E aí, o que você achou da atitude do jogador? O que você achou também da saída do Gabigol do Flamengo? E se você gosta desse tipo de vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like para os próximos vídeos que vierem. Beleza? Valeu, um abraço.